Deus, Pai de todos nós, Jesus, Mestre, querido e amigo, amigos espirituais, benfeitores, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos, ainda que virtualmente, Senhor, agradecidos que somos por tudo que nos tem concedido e oferecido, por tudo que nos tem ofertado, por tudo que nos tem proporcionado. As tuas lições, os teus exemplos, o teu evangelho vivo nas tuas obras, os teus exemplos do dia a dia, do período em que esteve conosco, que reverberam por toda a eternidade, para que possamos beber da tua água abundante. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por todos os enviados e propostas que nos permitem, Senhor, compreendemos melhor a vontade do Pai, as suas leis perfeitas, imutáveis, soberanas, que nos dão a certeza do bem, do bom e também do belo. Esteja conosco, Senhor, nesta manhã, tarde e noite, para que possamos refletirmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais, através da nossa querida Ana Teresa, a quem te rogamos que inspire e ampare sempre. Que assim seja. Muito bem, Milk, faz a leitura para a gente, então, por favor. Sim. Capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Item 13. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: é porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas quanto a eles, não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem dados, será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas daquele que nada tem, será retirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada entendem nem compreendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre quando disse: escutarei com os vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com todos os olhos e não vereis. Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, medirão a vós, e também darão no de acréscimo, porque a quem tem, dá-lhe-se-á, mas de quem não tem, tirar-se-lhe ainda aquilo que possui. Dá-se aquilo que tem e retira-se daquele que não tem? Meditai sobre este grande ensinamento, que muitas vezes vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai as melhores progressivas, as graças abundantes que tornam fortes para subir a montanha sagrada, no cume da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem ou tem pouco, tomai isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes, homens cegos e surdos. Abri vossas inteligências e vossos corações, vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que recebeu pouco, é o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada no seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou e do qual é herdeiro, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas? É seu pai culpado pelas colheitas que não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir neste campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar a seu pai se eles nada produzem? Não, não. Ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar-se a si mesmo por ser o verdadeiro autor do seu fracasso e então arrependido e com fé entregar-se ao trabalho com coragem.
que prepare o solo estéril, pelo esforço de sua vontade. Que o lavre até o coração com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que lance com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más. Que o regue com seu amor e sua caridade e Deus. O Deus de amor e de caridade dará àquele que já tem. Então, verá seus esforços coroados de sucessos e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, pegai vossas grades e vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal, semeai neles o bom grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Deixo a palavra à nossa amiga, professora Ana Tereza. Bom dia, amigos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho, só para conferir aqui, eu tenho até 8h50. É 8h40, não Tá. tem problema, Ana. Só para eu A saber. gente queria até 12h40, mas não vai dar. Que gente. Tá bom, só para eu poder me organizar aqui no pensamento. Então, gente, nesse capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos, eu tenho um amigo de Goiânia, que é o Calci, que ele fala uma coisa muito interessante de brincadeira. Ele diz assim: muitos são os chamados e nós nos escolhemos, né? Então, ele faz essa brincadeira para poder lembrar para a gente que todo dia a gente escolhe esse caminho, não é uma escolha definitiva. A escolha do caminho do bem, do caminho da transformação moral, o caminho da gente permanecer no que a doutrina espírita nos orienta, né? Isso mesmo, Calci Roriz, isso, Jefferson. Então, isso que ele fala, muitos são chamados e nós escolhemos estar aqui essa manhã ou essa noite para vocês. Essa escolha não quer dizer que a gente é privilegiado, nem que a gente é maior, nem que a gente é melhor. Essa escolha é porque a gente já andou por caminhos complicados. Como diz Alberto Almeida, a gente já fez muita encrenca, né? Então, a gente agora, não que a gente seja culpado, mas a gente agora já conhece um caminho que não nos intoxica, um caminho que não lesa a gente, né? E nem lesamos os demais. Mas só que a gente, nesse caminho novo, que faz pouco tempo que a gente escolheu esse caminho saudável, e que a gente todo dia tem que sustentar essa escolha, né? Todo dia a gente precisa sustentar essa escolha, porque a tentação é grande da gente voltar para os caminhos velhos, né? Para os caminhos tortuosos, né? Cada vez que a gente escolhe isso, a gente não só melhora enquanto eu mesmo, como também no meu entorno, eu também vou oxigenando esse entorno. Eu também vou oferecendo para as pessoas com as quais eu convivo uma ambiência melhor. Então, cada dia a gente precisa olhar assim, hoje eu sou uma mãe melhor que ontem, né? Hoje eu sou um pai melhor que ontem, hoje eu sou um amigo melhor que ontem. E assim, né, nós estamos na lei do progresso, e embora a gente sabe que o progresso é inexorável, mas está na mão da gente tornar isso mais lento ou tornar isso mais acelerado. A gente, quando a gente ouve falar sobre o progresso, a gente tem uma impressão que ele acontece à revelia da gente, mas não é verdade. A gente está o tempo todo trabalhando esse progresso. Quando a gente fala de mundo de regeneração, que a gente está se encaminhando para lá, é a gente que está transformando o mundo, regenerando o nosso coração, para a gente poder estar em espaços, em lugares, em convivências, em ambientes cada vez mais elevados, e que o nosso coração possa finalmente descansar um pouco, se felicitar e relaxar e se alegrar, né? Porque a gente está o tempo todo com o coração recolhido, apertado, opresso, né? Então a gente anseia por um mundo em que o bem possa prevalecer sobre o mal. Então essa vamos dizer assim, a essência do que eu entendo que é muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque a gente já conhece o chamamento, a gente já não é mais alheio a isso. Já houve um tempo que a gente era assim alheio a esses chamados, como a gente vê muita gente alheia ainda, que ainda se compraz em caminhos complexos. Então,
nós já fomos chamados. Esse chamado já é para nós algo que nos incentiva, algo que a gente quer. Mas será que a gente está escolhendo esse caminho? Será que a gente está conseguindo sustentar esse caminho? Porque é isso, né? São dois movimentos. Tem o crescimento e tem a sustentação. Então, a gente cresce, a gente já sabe para onde ir, né? A gente, quando, por exemplo, abraça um trabalho novo, e aí a gente é desafiado a percorrer caminhos diferentes, profissionais, então a gente coloca força nesse caminho novo, né? A gente se capacita, trabalha e tal, mas tem uma coisa que é sustentar esse novo movimento. Então, você entra na casa espírita, por exemplo, começa a fazer palestra que nem eu, né? E aí, então, você vai nessa direção, estuda, aceita convites para falar e não sei o quê. Então, esse é o caminho do crescimento, tá ótimo. Agora, junto dele, você tem que fazer o trabalho da sustentação desse crescimento. Então, você faz esse movimento e aí você tem que fazer algumas, como é que eu vou dizer assim, algumas tarefas auxiliares com você mesmo para sustentação. Então, você tem que, em casa, fazer meditações, você tem que fazer suas orações progressivas, você tem que levar esse trabalho novo para o seu cotidiano, para as suas ações. E aí você tem que fazer algumas paradas reflexivas de poder ver isso que eu estou falando, isso que eu estou crescendo tanto e tal, isso está me transformando aonde? Como? De que jeito? As minhas palavras são daqui para fora e as palavras daqui para dentro. Então, todo o trabalho de crescimento, seja ele em que ordem for, até o crescimento corporal, né? Quando a gente cresce muito, dá aquele estirão da adolescência, tem um momento em que é da sustentação do crescimento, senão a gente não aguenta. Então, por isso que às vezes a gente escuta alguns relatos assim, eu fui espírita não sei quantos anos, depois eu larguei a doutrina espírita e, sei lá, virei ateu, ou, sei, fui para outros caminhos. Eu fico pensando, nossa, essa pessoa cresceu, mas não conseguiu sustentar o crescimento, né? Então, é assim, toda a direção de crescimento, toda a direção de progresso que a gente, e de escolhas diferentes que a gente faz na nossa vida, tem a sustentação. Por quê? Também tem uma coisa importante aí. Quando a gente está nesse caminho do bem, esse caminho de transformação moral, nós temos muitas experiências com espíritos que estão hoje desencarnados, que fizeram parte da nossa história anterior, em que, como nós, compartilhávamos caminhos complicados, caminhos encrencados. Então, hoje, quando a gente está fazendo escolhas diferentes, eles não compreendem esse nosso novo caminho, não acham verdadeiro esses nossos caminhos, porque eles têm conhecimento dos nossos caminhos antigos. Então, quando a gente hoje está escolhendo falar diferente, amar diferente, trabalhar diferente, né? Maneiras mais harmônicas de conviver, em que a gente está educando o nosso jeito explosivo de ser, em que a gente está educando os nossos modos lesivos de nos comportarmos, estamos curando o nosso cinismo, a nossa ironia, o nosso sarcasmo, as nossas sedes de vingança, a gente está curando isso. Então, quando a gente está nessa direção, os nossos companheiros do passado olham para a gente com desconfiança, acham que isso é enrolação da gente, acham que isso não é verdadeiro. Então, eles vão nos lembrar do homem velho que a gente já foi. Então, através de pensamentos, vem assim: você engana bem, hein? Você, isso tudo. Você conseguiu enganar meia dúzia lá no seu centro espírita, mas você sabe que você não é bem isso. Então, vão vindo pensamentos de desconfiança própria, sabe? Então, a gente precisa lembrar que esses pensamentos de desconfiança própria, que são esses nossos companheiros do passado, eles entram em ressonância com pensamentos nossos de desconfiança mesmo, porque a gente também cresceu há pouco tempo, não temos sustentação moral ainda daquilo. Então, a gente precisa estar o tempo todo compreendendo que a cada passo de crescimento precisa ter a sustentação. Tipo criança que começa a andar com bicicleta sem rodinha. Tirou a rodinha, poxa, que passo de crescimento bacana, mas tem que ter sustentação. Ou seja, de vez em quando vai cair, então tem que ter alguém do lado que segura a bicicleta para a gente. Ou se a gente caiu, alguém para botar um band-aid no machucado, mas voltar para a bicicleta sem rodinha e mais um passo. Então, sustentação. Então, a sustentação moral, ela tem a ver com
perseverança, persistência, mas principalmente esse trabalho de confiança que eu estou falando. Porque virão muitas frases de desconfiança, frases negativas, frases de desânimo, que seja em relação a você mesmo ou em relação do lugar onde você está. Mas aquele pessoal lá que você está frequentando, né? Aquele povo lá não é muito verdadeiro, não. Você não viu discutindo na semana passada? Olha lá como é que eles são desorganizados. Olha lá como é que eles lidam com dinheiro. Aí a gente começa a achar que, em vez da gente entrar para contribuir e melhorar a casa espírita que a gente frequenta, a gente começa a achar que é melhor a gente se afastar. Aí é prato cheio. Prato cheio para a gente desistir das escolhas novas, né? Então é muito interessante. Algumas pessoas me contam, eu era da casa espírita XPTO tal, mas lá tinha muita corrupção, lá tinha muito isso, tinha muito aquilo. Eu fico assim, amigo, e o que que você fez para melhorar aquele ambiente que você estava lá? Né? Você está sendo chamado. Vai se escolher ou não? Né? Porque Deus já escolheu a gente. Deus escolheu a gente desde sempre. O livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, psicografado pelo Chico, mostra isso. Como a gente escorrega nas escolhas que a gente fez de ser, no caso dos mensageiros, são aqueles que escolheram a tarefa mediúnica como tarefa de redenção. E aí, o que a gente fez dessa escolha nova, desses caminhos novos, desse chamamento que a gente disse sim? A gente teve dificuldade de sustentar, porque a gente fica muito lisonjeado da gente ser chamado. Mas, na hora que a gente vai efetivar esse chamamento, virão os desafios. Todos os nossos descaminhos virão à baila para a gente ver. Bom, e aí? Eu de verdade estou escolhendo esse caminho novo ou eu vou manter as minhas escolhas anteriores? Aqui, então, entra a grande questão do livre-arbítrio, sabe? O que eu chamo de grande questão? Porque durante um bom tempo, quando eu era mais jovem e estudava o livre-arbítrio, eu achava que todo mundo tinha livre-arbítrio, sabe assim? Não, todo mundo é dotado de livre-arbítrio, todo mundo é livre, que beleza e tal. E eu falei assim, gente, eu não consigo entender isso. Como é que é? Tem umas pessoas que escolhem os caminhos tão complicados. Eu mesmo já escolhi tanto caminho complicado. Como é isso? Né? Mas eu não tenho livre-arbítrio? Tem, não tem? Querer não é poder? Só que, assim, tem um detalhe fundamental na questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma questão de grau de livre-arbítrio. Nós não temos o mesmo grau de livre-arbítrio, nem entre nós e nem entre nós mesmos. À medida em que a gente vai amadurecendo, nosso grau de livre-arbítrio vai se alterando. Então, eu não tenho o mesmo grau de livre-arbítrio quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 58, o mesmo grau de livre-arbítrio quando eu tinha 40. E eu e meu irmão e minha irmã, nós também não temos o mesmo grau de livre-arbítrio. E há momentos em que a espiritualidade maior, por misericórdia, nos restringe o grau de livre-arbítrio, não no sentido de invadir a nossa intimidade, mas vão colocando circunstâncias em que a nossa possibilidade de ação se encontra restrita para que a gente não cause mais lesão a si mesmo nem aos demais. Então, o livre-arbítrio, ele não é e não está, na nossa experiência cotidiana, 100% de modo pleno. Então, querer é poder? Sim. Somos dotados de livre-arbítrio? Claro. Mas qual grau? Então, a liberdade humana, ela não se encontra plena no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser da minha experiência. Eu até posso fazer o que eu quiser, mas ela tem limites, ela tem parâmetros. Então, os limites que a gente tem, e é muito interessante isso, na lei da liberdade, Kardec vai perguntando sobre esses limites. Seria o corpo um limite para a nossa liberdade? E os arrastamentos das más paixões é um limite à nossa liberdade? As nossas condições socioculturais, as nossas condições socioeconômicas que a gente nasce, seria um limite para a nossa liberdade? A densidade do nosso corpo é um limite? Então, sim, nós temos muitos condicionantes, mas olha só que coisa interessante, eu acho lindo como a doutrina espírita lida com isso. Não é que exatamente é o corpo que me limita, não é exatamente as minhas condições sociomorais, econômicas, financeiras, que me limita. Eles estão e eles compõem, todos esses pontos compõem
a nossa existência. A nossa reencarnação, ela se dá sob vários condicionantes. A gente nasce no Brasil, a gente nasce no Japão, nasce numa determinada família. A gente não nasce no vácuo, no zero, né? Quando a gente já nasce sob condições. E existem condições que são possíveis da gente mobilizar e condições que não. Então, por exemplo, o corpo que a gente nasce, a gente já não pode mobilizá-lo. Ele já nasce com uma determinada carga genética X e eu já vou ter algumas predisposições genéticas, mas não são determinações. Então, onde é que vai estar o livre-arbítrio? Porque senão a gente vai achar assim, não, eu sou uma marionete. Isso, na verdade, não somos livres. Mas não, o que a doutrina espírita vai mostrar para a gente é assim, ó. Nós nascemos simples e ignorantes. Zero, né? Simples e ignorantes, zero. Nos faltando todo tipo de conhecimento. É zero, não tenho conhecimento. Simples, eu não tenho experiência psicológica, experiência emocional, eu não tenho experiência relacional nenhuma. Zero. Isso aí foi lá quando você chegou no mundo primitivo pela primeira vez. Zero. E aí o Leon Denis vai dizer assim, aí você vai numa experiência toda de ensaio e erro, ele usa um termo bonitinho que é as apalpadelas. Então, é a gente assim, tipo, tateando no escuro. E aí a gente vai experimentando, vai experimentando. Aí a gente vai se machucando, vai machucando os outros, e a gente vai crescendo, a gente vai indo, dá uns barrão aqui, uns barrão ali, e a gente vai caminhando, aí a gente vai adquirindo experiências. E a gente vai adquirindo inteligência, né? Nós somos princípio inteligente, uma sementinha que vai crescendo. Então, o que vai acontecendo de importante com a gente? A gente está amadurecendo, adquirindo alguns débitos sem querer, e vamos adquirindo muita coisa boa sem querer também, com pouca consciência. Então, a gente vai crescendo em consciência, em despertamento. Aí a gente já vai vendo, opa, peraí, comer tomate o dia inteiro não dá, me deu dor de barriga. Então, peraí, amanhã eu não vou comer tomate mais. Vou comer menos tomate. Mas além do tomate, eu posso comer batata também. E aí a gente vai, com a inteligência, tomando consciência, e aí a gente vai adquirindo experiência, e aí a gente vai vendo alguns caminhos que dão certo, outros sim, outros não. Mas tem uns que a gente vai ficar assim, mas é tão gostoso comer tomate. Estou a fim de comer mais um pouquinho, aí passa mal mais um pouquinho, a gente, opa, não, não é bem isso. Então, a gente vai adquirindo experiência, o que vai acontecendo? Eu vou ganhando o que a gente chama de patrimônio moral. Então, olha só que bonito que a doutrina vai dizer. Então, a liberdade não se dá não tão somente quando você faz o planejamento reencarnatório, do que vai gerar as suas provas e tal. A liberdade vai se dar a partir do que está acontecendo com você. Então, não é um lugar vitimado que a gente fica assim, tá vendo? Eu não sou livre, olha, eu tenho asma, bronquite, eu tenho alergia respiratória, eu tenho muito. Alergia respiratória, eu tenho, sei lá, eu tenho cegueira e tal. Não, isso aí já aconteceu, você está lidando com isso. A sua liberdade agora é o seguinte, é o que você faz com a sua cegueira. O que é que você faz da sua rinite alérgica? O que é que você faz da sua experiência de ser alguém que é portador da síndrome de Down? O que é que você faz com esse corpo que você tem, com essa condição socioeconômica que você nasceu? O que é que você faz da experiência familiar tão difícil que você nasceu? Então, o nosso livre-arbítrio ele vai incidir sempre a partir de que o momento zero já passou, sabe? Então, agora que não é para você dizer, tá vendo, eu não sou livre, olha bem, eu tenho um corpo assim, eu tenho a experiência, olha, eu não tenho dinheiro, eu nasci em condições financeiras precárias, olha a família que eu tenho, a família toda disfuncional, olha esse país que eu nasci, esse país cheio de injustiça, cheio de pobreza. Esse discurso, para quem tem conhecimento da doutrina, não dá mais. Você continua sendo livre, a questão é que tem grau. A questão é grau de amadurecimento, grau de consciência. Então, eu sou livre, sim, continuo sendo livre. Eu só não sou livre 100%. Mas eu estou em condições de construção dessa liberdade plena. A escolha permanece. Só que ela vai se dar num âmbito menor,
porque eu já andei por caminhos complicados e ainda não tenho amadurecimento para aguentar uma escolha plena. Imagina uma criança no supermercado. Qual é o grau que ela tem de poder escolher tudo? Por que tem um pai ou uma mãe com ela no supermercado? Que se dependesse dela, a escolha, se ela tivesse possibilidade de escolher 100%, ela escolheria um monte de coisa que ela passaria mal. Então, vamos imaginar Deus, que seríamos nós os pais no supermercado, e nós as criancinhas, diante do supermercado que é o mundo, que é tudo que uma reencarnação pode nos oferecer, nós temos vários guardiões para nos ajudar a não nos perdermos nas escolhas da vida. Por isso que a gente tem proteção espiritual. Porque a gente não tem amadurecimento para escolher qualquer coisa, a gente não dá conta. Mal a gente dá conta do âmbito de escolha pequeno a qual a gente se encontra. Então, a liberdade do homem, nesse nível evolutivo que a gente se encontra, com muitas provas e expiações, ele se dá sob condições, claro, graças a Deus, é para a gente render muitas graças. Porque a gente não tem ainda amadurecimento e consciência para sustentar o tamanho dessas escolhas feitas no nível de inconsciência imenso. Então, é preciso a gente estar sempre trabalhando nosso despertar espiritual para que a gente tenha olhos de ver, e aqui ele fala tanto isso, né? Surdos e cegos, né? Para que a gente tenha olhos de ver e podermos fazer escolhas conscientes. Porque a maioria delas se dá sob os arrastamentos das más paixões. Então, como a gente se sente muito atraído pelas paixões, o nome não é paixão por acaso, a gente tem dificuldade de perceber o que são as más paixões, muitas, porque elas são lindas. Nós somos apaixonados por elas. Então, a gente até olhar para essas paixões e ver assim, olha, é paixão, beleza. Aqui os espíritos chamam de, é igual um corcel as nossas paixões, né? É que beleza, mas acontece assim, tudo me é lícito, mas quais as que me convêm? Então, é lícito para as pessoas da minha família, mas nem tudo me convém. Eu sempre dou esse exemplo, porque nós temos um companheiro na nossa casa espírita que ele é diabético, e ele sofre porque ele ama pudim de leite condensado. Então, ele tem um sofrimento imenso. Ele sempre fala desse pudim de leite condensado. Então, ele é diabético. Se ele quer manter um pouco mais a vida dele, ele tem que olhar para o pudim, que é uma paixão, e entender que é uma má paixão. O açúcar é uma má paixão para ele, porque deixa ele de cama, porque deixa ele passando mal. Ele tem problemas glicêmicos a partir disso. Então ele precisa dizer, não, o pudim é lindo, é maravilhoso, mas ele tem que ficar na geladeira, né? Ou até, como eu digo para ele, Isaías, meu filho, não faça mais pudim. Pede ajuda à sua família. Gente, nós não vamos comer pudim por um bom tempo. Se vocês quiserem comer pudim, vocês podem comer na padaria, podem comer no restaurante, mas aqui em casa, assim, muito não vai rolar. Então, é para a gente poder ir resistindo. Então, o que os espíritos dizem? Quanto mais a gente consegue resistir àquilo que nos lesa, mais meritória se torna essa ação. Por isso que Kardec diz que o verdadeiro espírito é esse, é o que se esforça. A gente confunde as coisas, a gente acha que espírito é o cara que é perfeito já. Mas aqui, essa pessoa não existe aqui nesse planeta, deixa eu desiludir vocês logo. Aqui, no mundo de prova e expiação, por mais bacana que seja uma pessoa, não tem espírito perfeito ainda. Chico Xavier era maravilhoso, mas não era perfeito ainda. E enquanto a gente habita esse mundo, seja até no papel de missionário, nós estamos em graus evolutivos diferentes. Aí sim, Chico Xavier está num grau evolutivo muito diferente do nosso. Mas a perfeição ainda não. Então, a gente só conheceu um, chama-se Jesus. Qual o modelo e guia da humanidade? Que a gente conheceu Jesus, tem um monte de Cristos, mas nós conhecemos um só. E já foi uma revolução enorme na nossa vida, a gente está até hoje. Já se passou 2023 anos e a gente ainda está enrolado com o que Jesus contou para nós. Muitos são chamados, poucos escolhidos. No nosso trecho tem uma frase difícil da gente compreender, que é: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Gente, essa frase é maluca, né? Como assim? Dá para quem já tem e tira para quem não tem? Então, olha, de acordo com a minha
experiência aqui de supermercado que eu falei. Aquele que já tem um grau de consciência, aquele que já tem um grau de amadurecimento, esse já tem condição de receber mais o quê? De receber, não é só de receber mais bênçãos, mas de receber mais responsabilidade, de receber mais opções. Já tem um grau de liberdade maior, já pode se aventurar a mais desafios. Então, dá-se àquele que já tem, aquele que já tem os olhos mais abertos, né? Aquele que não tem os olhos abertos, aquele que é criancinha em supermercado, esse tem que se tirar até o que ele pega da mão. Porque quanto mais ele tem na mão, mais ele vai se lesar, mais ele vai se comprometer, mais ele vai se confundir. Então, esse tem que ficar um pouco mais na escassez. Então, por isso que há espíritos que, quando vão planejar a sua reencarnação seguinte, às vezes pedem para vir cegos, para virem com algumas lesões físicas, porque a tentação é grande de escorregar nos mesmos caminhos. Alguém que já tenha tido a experiência de suicidar-se, a vida corpórea é um desafio imenso. Ele quer viver pouco, ele não aguenta uma encarnação inteira. Então, é preciso de ter muita compaixão por aqueles que estão na via do suicídio. Porque para eles ficar vivo é muito, só de ficar vivo é muito. Se a gente fica cobrando dessas pessoas tão frágeis ainda, por que não faz uma faculdade? Por que não casa? Por que não tem filho? Assim, olha, esse ficar vivo já é tudo. Se esse conseguir ficar vivo mais um ano, ficar vivo mais 2, já é um espetáculo. Aqueles nossos filhos, aqueles nossos companheiros que, porventura, estão no caminho das drogas, no caminho das compulsões, esses, aguentar ficar vivo é muito. Conseguir ficar vivo sem se entorpecer, aguentar a vida na sobriedade, é muito para eles. Estão entendendo o que eu quero dizer? De grau de liberdade. Eles não têm o mesmo grau de liberdade que nós, que já não precisamos mais tanto assim, não é que a gente seja tão melhor, tá? É que a gente já superou esse pedacinho. Nós que já superamos essa tentação, nós temos outras, não tão visíveis quanto essas. Então, quando a gente olha para eles, poxa, não aguenta um trabalho? Não, porque aguentar ficar vivo já consome a energia toda. Por isso que esse pessoal, é tão lindo o trabalho deles, né? Dos alcoólicos anônimos, dizem assim, só por hoje. Por que a frase é só por hoje? Porque aguentar vivo hoje já é tudo, já é muito. Então, tudo isso nos faz desenvolver a compaixão por nós e pelos outros. É preciso a gente compreender, não estamos nos mesmos graus de liberdade, de responsabilidade, de consciência, de amadurecimento, de entendimento, de inteligência. Nós estamos habitando uma faixa de amadurecimento que para cada um de nós se encontra num determinado lugar. Mas o nosso grande trabalho é de sustentação do nosso crescimento. Nós conseguimos crescer para habitar o mundo de prova e expiação. O quanto conseguimos sustentar esse lugar. Então, ó, são 8h42, dá para mostrar um slide para vocês? Tem tempo? Sim, né? Sim, né, Henrique? Sim, tá. Então, eu quero mostrar para vocês. Tá bom. Eu fiz um slide para o meu grupo de capacitação aqui do Rio, sobre a questão 132, que é uma questão famosa do Livro dos Espíritos, em que Kardec está perguntando qual é o objetivo da gente nascer, reencarnar várias vezes. E a gente tem essa resposta clássica, para evoluir, para evoluir, para evoluir. Tá? Ótimo, mas a resposta é grande para caramba, não é só para evoluir, tá? A resposta é grande dos Espíritos. É para evoluir, sim. É para evoluir individualmente e para a gente evoluir coletivamente. Então, enquanto grupo familiar, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, significa que a gente, quando evolui, a gente está num compromisso mútuo de auxiliar o progresso de todo mundo que está pertinho de você. Eu não estou dizendo que a gente precisa virar salvador, não, porque só Jesus que salva a humanidade. Nós contribuímos para o crescimento de todo mundo à nossa volta. Por isso que eu disse no início da minha fala que a gente, quando se melhora, a gente ajuda a melhorar todo mundo que está no nosso entorno. Então, essa questão vai dizer que a nossa reencarnação ela tem 3 faces, 3 lugares, 3 dimensões que se articulam entre si.
A gente costuma dizer com muita facilidade que a gente está no mundo de provas e expiações, e é esse nome mesmo que o nosso mundo tem. Mas não existem só as provas e as expiações no nosso mundo. Aqui também estão contidas a nossa missão. Então, nós passeamos nessas 3 faces da nossa vida durante a nossa encarnação inteira. E pode ser que o âmbito da expiação seja grande para você, ou a parte das provas seja maior para você. Cada um de nós tem um determinado grau nessas 3 dimensões, mas todos nós temos uma missão. Ou seja, qual é o legado que você deixa para esse mundo que você veio habitar? Qual é a sua contribuição para as pessoas com as quais você convive? Então, eu fiz um gráficozinho para mostrar isso, só que eu fiz um quadro hipotético e bem idealista, tá? Então, eu fiz assim. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, obrigada. Vamos lá. Assim. Então, ó. Então, acontece nas 3 dimensões a nossa reencarnação, né? Nesses 3 âmbitos. Quais são eles? Então, é o âmbito das provas. Então, tem uma área da sua vida que você está ali. Muitos são os chamados. Vamos ver se você vai ser escolhido. Você está ali convidado a resistir aos arrastamentos das suas más paixões. Você está sendo convidado a adquirir novos valores. Então, aqui é a primeira quebra de uma lenda que conta que a gente veio aqui para pagar. A gente não veio aqui só para pagar nada. A gente veio aqui para se equilibrar. Mas as provas vêm na nossa existência para a gente adquirir novos valores morais. Então, você vem adquirir generosidade, tolerância, paciência, você vem aumentar seu nível de consciência, você veio aumentar seu nível de inteligência, você veio aumentar o seu patrimônio de aprendizagem. Então, você vai ser testado nesses assuntos que você escolheu, que é o gênero das provas, para você sair dessa encarnação melhor que você chegou. Então, as provas, elas são de curta duração. Você vai passando por elas, quando o seu piscou, já passou. E aí vem outras. E se aquele assunto você ainda não dominou, elas se repetem. Não em forma, mas se repetem em essência, em conteúdo. Tá? As causas dessas provas estão todas no presente. Então, tem também as expiações. São aqueles assuntos da sua vida que demoram muito. São assuntos que, segundo o céu e o inferno, ou você está na área do arrependimento, ou você está na área do resgate, ou você está na área da cura, depende, na reparação. Isso é um segredo que os espíritos contaram para Kardec, né? E ele organizou muito bem para a gente, é no livro Céu e Inferno que ele estrutura isso. Então, a causa das expiações estão todas no passado. Você não vai encontrar aqui a explicação de por que você está passando por isso. São aqueles assuntos longos, que você, sabe, aquela artrite reumatoide que você tem, a vida inteira você cuida dela? Aquela doença física ou aquele familiar que a vida inteira você dá conta daquele familiar? É isso. Essas são as expiações. E a área da missão na sua vida é o que você contribui para o mundo. Aí eu coloquei futuro para dizer assim, não é que a causa está no futuro, é porque isso você só vai ver os frutos na frente, né? A semeadura é livre, a colheita não é obrigatória? Que beleza, gente. Isso não serve só para as expiações, não. Isso serve também para aquilo que você contribui. Você está semeando hoje. E os frutos, talvez você veja desencarnado. Você vai olhar para a terra e ver, olha lá, os frutos do que eu plantei, que lindo, né? E digo mais, hoje nós somos os frutos das sementes dos nossos antepassados. Eles, missionários que foram, plantaram muita coisa que a gente hoje usufrui. Olha quanta tecnologia a gente usufrui hoje. Alguém semeou no passado. Olha o Kardec que semeou ontem. Olha a gente hoje aqui. Será que o Kardec sabe quem é o Henrique? Quem é o Jefferson? Quem é o Paulo? Quem é a Patrícia? Ele plantou. A gente está aqui colhendo. Não é lindo? Então, todos nós somos missionários também. Eu botei esse tamanhinho, mas olha só, pode ser pequenininho, não se preocupa não.
Deus não está preocupado com o tamanho. Pode ser uma semente, uma. Quantos grãos? 1000 pode produzir uma palavra que você disse, um conselho que você deu, um grupo de estudo espírita que você abriu. Quantas almas você contribuiu para se reabilitar? Isso é a nossa parte missionária. É aonde a nossa alma se reabilita perante Deus, mas é onde a nossa alma se nutre, gente. É na parte da missão. Então, ó, eu coloquei uma referência do Evangelho segundo o Espiritismo. A expiação está lá nas causas anteriores das aflições, são sofrimentos físicos ou morais. É no livro O Consolador que Emmanuel diz que é uma pena imposta, ou seja, você já repetiu de ano pra caramba, agora não dá mais. Você vai ter que expiar isso, né? Você já fez prova e você não estudou, você deixou para depois. Então, você ouviu o chamamento, mas não pôde se escolher. Então, esses 3 itens que eu falei, do arrependimento, do resgate e da reparação, está no Céu e Inferno, capítulo 7, itens 16 e 17, tá? As provas, que está aí nas causas atuais das aflições, elas são de curta duração, e eu coloquei as perguntas do Livro dos Espíritos que podem ajudar vocês a aprofundar esse estudo. E olha, a missão. É considerado missão a maternidade, a paternidade, tudo está no Livro dos Espíritos, dessas questões que eu coloquei aí. A paternidade é uma missão, gente. Por que que é uma missão? Porque aquilo que você doa para o seu filho, a educação que você dá para ele, a gente desencarna e o filho fica. Isso é contribuição para o mundo? Claro. Capítulo 14 do Evangelho. Que fé fizeste do filho confiado à vossa guarda? Ou seja, como você usou seu livre-arbítrio na relação com o seu filho. Olha, gente, não é para a gente salvar os nossos filhos, eu sei que dá uma vontade imensa. A gente pode muita coisa enquanto mãe, enquanto pai, mas ele é um espírito que também é dotado de livre-arbítrio. E a gente vai precisar concordar com os caminhos que os nossos filhos escolhem. Às vezes, caminhos duros, a gente quer dizer, meu filho não vai por aí, eu já fui, meu filho. Você pode até dizer, conta para ele das consequências dos seus descaminhos e o quanto você quer ajudá-lo a fazer caminho diferente. Mas ele é livre para continuar aquilo que ele escolheu. E a gente, como pai, como mãe, assim como um cais diante de um navio que vai para o mar, a gente fica aqui à espera para acolher com amor todas as vezes que eles escorregarem e precisarem do nosso colo quentinho, né? Então, olha, na expiação nós estamos desenvolvendo a compaixão, nas provas nós estamos aprendendo a desenvolver a sobriedade. Lembra do supermercado? É para a gente escolher o necessário. Para a gente não fazer bobagem no supermercado, as provas vêm para a gente entender o que a gente bota no carrinho, né? E na missão, o que a gente desenvolve é a gratidão. Gratidão por quem veio antes, por todos aqueles que deixaram seu conhecimento e sua esperança para nós. Leon Denis, Allan Kardec, Emmanuel, Chico, Divaldo, meu Deus, todos os benfeitores espirituais. Não tem nem como a gente fazer uma lista. Gabriel Delane, Ernesto Bozano, meu Deus. Como é que eu vou fazer uma lista aí desse povo todo que deixou seu legado para nós, na tentativa de dizer para a gente, sigam em frente, sempre em frente. E é isso, meus amigos. Desculpa eu ter ultrapassado aqui o nosso horário. Eu agradeço imensamente aqui o nosso encontro. E aí, quero só deixar aqui a última frase aqui do nosso trechinho de hoje, né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, assim como o Calci disse, que bom que a gente se escolheu, mas que a gente possa ajudar muita gente a ser escolhido também. Muito obrigada. Bom dia. Ana do céu, por onde começar a reflexão? Mas eu vou começar então com essas palavras que estão atrás de você: consolo, reflexão e orientação. São as palavras que talvez tudo que você diz nos trouxe hoje, essas palavras talvez servem
para mim hoje, aqui como encarnado, né? Consolo porque você trouxe algo que para a gente é tão importante a gente poder relembrar, lembrar e dizer assim, não, eu tenho que seguir esse caminho que eu escolhi. É o mesmo caminho que eu tenho, é esse caminho que eu escolhi a trilhar hoje, né? Através desse conhecimento. Se não fosse esse conhecimento, talvez eu teria ido para um outro lado, diferente do que eu tenho esse conhecimento hoje. E é engraçado que quando a gente tem esse consolo, a gente realmente lembra de quando a gente é atacado várias vezes, né? Não só pelos amigos, mas como pelos nossos familiares, muitas das vezes, porque a gente está interligados, né? E nesse sentido, a gente ouve muita crítica, muito apontamento que você fez isso, fez aquilo, e são palavras duras que, se você não tiver um consolo que você trouxe hoje, uma reflexão para realmente você se orientar nessa reflexão que você faz e falar, não, eu não posso parar, eu tenho que seguir, é esse o caminho. Então, as pauladas vão vir. Quanto mais assim, aquilo que está na frente é o que vai levar mais paulada, né? Então é você que está ali na frente, é você que tem que tocar esse barco, é o que vai mais ser pedrejado a todo instante. Então é isso. Obrigado, Ana, mais uma vez. Te agradeço de coração pelo carinho, pela oportunidade do estudo de hoje. E eu vou deixar aberto. Só para completar um exemplo que você está falando, uma árvore que tem fruto é que leva a paulada para o fruto cair. Fra- Árvore que não tem fruto, ninguém chacoalha, ninguém Olha, você- balança, nada, ela fica intacta, se fica com aquelas florzinhas coloridas, tá tudo certo. Agora, aquela que dá manga, que dá, sei lá, né, maçã, a gente sacode, a gente. Né? A questão é quando a gente receber essas agressões, esses questionamentos, esses desafios, em vez da gente achar que a gente está errado, porque a gente começa a desconfiar, gente, não é possível eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas não, senão Jesus não tinha sido crucificado, né? Então, não, é justamente isso aí, a gente está no caminho certo. Então, agora a gente tem que sustentar a escolha, afirmar. Obrigado, Ana. E o Haroldo, em uma de suas palestras, eu gosto muito de ouvir Haroldo Dutra Dias também, porque ele fala que quanto remédio mais amargo, melhor é para a gente, né? E mais ele faz efeito para nós mesmos. Então, o remédio é amargo. E a gente, muitas das vezes, se recusa a tomar esse remédio, né? Que é muito amargo mesmo. Então, são as duras privações de nossos erros lá de trás. Se nós formos realmente lembrar de tudo que a gente fez, ainda bem que o remédio, às vezes, vem docinho para a gente, ainda assim vem nessa. Obrigado, Ana. Ô, Ana, na tua fala sobre a missão, eu me lembrei daquele conto budista que eu gosto muito, aquela fala budista que fala assim: qualquer um pode saber quantas sementes uma laranja tem, basta abri-la e contar. Mas ninguém pode dizer quantas laranjas aquela semente irão produzir, né? Quando você falou da missão, eu me lembrei dessa fala budista, porque a gente realmente, às vezes, quer consertar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tentar consertar a gente, mas nós não temos esse poder, né? A gente pode, no máximo, como você bem disse, orientar, aconselhar, sugerir, né? Dizer, olha que esses caminhos aqui não são bons, não caminhe por esses mesmos caminhos, mas não está no nosso poder isso. O livre-arbítrio, como você bem colocou no início, ele determina que cada um faz as suas escolhas, né? Então, esse plantio, a gente muitas vezes não vai ver agora mesmo, né? A gente vai só observar com o passar do tempo e com o passar das décadas. E sobre o livre-arbítrio, que você falou no início, eu fiquei pensando sobre a questão da autonomia, né? Quanto mais autonomia nós temos, mais livre-arbítrio também teremos. Porém, os nossos acertos e erros irão fazendo com que as apalpadelas que você falou do Leon Denis, né,
irão fazer com que esse livre-arbítrio ele se amplie ou se restrinja. Muitas vezes, o Elahá fala muito sobre isso, né? Nós temos já uma capacidade tal de livre-arbítrio, porém ele está com a possibilidade de uso restrita, em função dos erros que nós cometemos, né? Então, eu achei importante a gente refletir sobre esses pontos que você nos trouxe. Obrigado, viu? Nossa, lindo. Eu não conhecia essa história da laranja. Gostei. Ah, não, muito bom, né? Lindo, lindo. Mas alguém quer comentar alguma coisa, algo que lembrou? Bom, primeiro, obrigado pelas reflexões de hoje. E eu fiz o estudo desse item no Evangelho no Lar essa semana, e eu, ao longo da semana, fiquei com uma música na cabeça, e hoje, ouvindo você falar, essa música voltou, assim, a minha lembrança e ficou aqui no meu ouvido. Ficou famosa bastante com Titãs, na época dos Titãs, mas é do Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E me corrija se eu tiver maluco, mas eu achei muito a ver essa música com Ó, o tem tema tudo a do ver, é estudo de verdade. hoje e com tudo que você estava falando, trazendo para nós. E ilusão, até usando o gráfico que você fez, acho que ilusão é quando a gente olha para essa nossa reencarnação atual e fala assim: nossa, sério que nessa minha reencarnação atual eu estou passando e estou vivendo tudo isso? Prova, expiação, missão, né? Acho que é nesse momento que a gente está numa vida iludida, assim, e o preciso saber viver. Como, o que eu preciso fazer? Como para saber como viver, né? O que é preciso? E acho que é muito de tudo que está no estudo de hoje, é os olhos de ver, são os ouvidos de ouvir, acordar para essas oportunidades que nos são apresentadas a todo instante e que muitas vezes a gente não enxerga, ou pior, muitas vezes a gente recusa, a gente rejeita, a gente não aceita, a gente não tem, às vezes, a paciência para tolerar, de repente, uma pessoa difícil num convívio do dia a dia, a gente está rejeitando, de repente, uma oportunidade, a gente não tem a resignação para aceitar uma condição física difícil ou financeira difícil, e a gente está recusando aí também uma oportunidade, né? Então, o estudo de hoje é para muitas reflexões, você nos trouxe muitas para a gente poder pensar bastante sobre tudo isso. E, para finalizar, eu lembrei também de uma frase que eu li do estudo semana passada, que eu acabei não participando também, não estive semana passada para a gente mais assistir o vídeo, viu, gente? Obrigado, Henrique, por postar sempre. E eu tinha visto uma mensagem de Emmanuel, se eu não me engano, é Livro da Esperança, e uma frase me chamou bastante atenção, que dizia assim: entretanto, recuperação e paz em nós exige reconhecimento do dever a cumprir. Então é muito disso, né? Esse dever a cumprir, é nos reconhecermos, nos enxergarmos diante dos nossos deveres, dos nossos compromissos espirituais e morais. E só assim a gente vai conseguindo adquirir cada vez mais, como diz aqui na parábola, né? E não perder, e não ser retirado. Só assim a gente consegue essa sustentação, como você frisou bastante para a gente, essa sustentação moral, para a gente poder continuar firme no caminho certo. Obrigado, Ô, Ana. Valmir, que bacana. Você fez uma pergunta boa, que você mesmo respondeu. O que que a gente pode fazer para saber viver, né? Se o bem e o mal existe,
Você sabe viver? É a gente dizer sim. A gente nega, a gente diz não. Porque quando muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Claro que Deus gostaria que todos fossem escolhidos, mas no momento não conseguem todos serem escolhidos porque a gente rejeita as experiências que a vida apresenta para a gente. A gente olha para aquilo e diz, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu? E aí a gente vai entrando num lugar de resistência. E a gente faz muitos sintomas físicos e emocionais que representam a resistência. Então, o que a vida está te apresentando hoje para você lidar? Por que está na sua vida e não está na vida do companheiro do lado, está na sua? Você tem alguma coisa a ver com isso? Diga sim para isso. Não é porque você é culpado, você é errado, desgraçado, é para a gente olhar assim, olha, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Me lembrei aqui de uma coisa engraçada. Sabe aquelas crises da adolescência, né? O meu filho do meio entrou nessa crise da adolescência, aquela coisa difícil que a gente não consegue falar com o filho, fecha a porta, não é? Eu tô Aquelas com um coisas. em casa. Valmir, eu te desejo muita força, muita firmeza. Eu faço oração para os pais de adolescentes, gente, muita oração. E aí aqui a gente fica bravo, né? Eu vou largar de mão, não aguento mais, não sei o quê. Aí meu marido dizia para mim assim, você é a mãe dele, alguma coisa você tem a ver com isso. Ele só falava isso, todo dia ele falava isso, você é a mãe dele, você tem alguma coisa a ver com isso. Então, assim, nós somos a mãe, a gente tem uma coisa a ver com isso, não é culpa, você tem alguma coisa a ver com isso. Muitas vezes a gente vem como pai e mãe porque nós temos um recurso diferente para oferecer para aquele espírito. Qual é o seu? Ele não tem isso, porque se ele tivesse, ele não estava nesse descaminho. Então, confia. Porque Deus não erra o endereço, não, gente. Esse espírito botou na sua mão é para você. Então, confia, você é a mãe certa para esse filho, você é o pai certo para esse filho, o padrasto certo, a madrasta certa, tá tudo certo. Então, respira e segue. Confia nisso, que o livre-arbítrio está aqui o tempo todo com a gente, e cada um de nós vai podendo fazer as escolhas possíveis, né? E estamos juntos, né? Estamos juntos aqui. É isso. Patrícia levantou a mão, né, Patrícia? Fale. Tamo junto, Ana. O meu tá entrando aí nessa adolescência. Vamos ver o que, o que nos aguarda. Força, força. Muita Você já força. conhece ele. Você já sabe quais Sim, são os pontos frágeis dele e sim, sim. aonde que a fragilidade vai se manifestar. Então, E as nossas, né, como mães, mas é uma maravilha, né, ter essa bênção da doutrina para viver esse momento. Eu não tive quando ele era pequenininho, mas tendo essa oportunidade agora, né, ele já participou de evangelização, então estamos ó, todos aí no caminho. Agora aqui na Espanha a gente, né, ainda não frequenta nenhum centro, mas a gente busca, né, sempre estar trazendo aí para ele essas lições. E aí o Valmir falando, vocês falando do chamado, né, das escolhas, a gente está assistindo o The Chosen em família, aqui o é lindo seriado. isso. Que ótimo. E aí foi muito interessante porque vocês falando, eu lembrei de Nicodemos, né, da cena de Nicodemos lá, que ele desesperado, né, ele sabia que ele tinha que escolher seguir Jesus, mas ele não consegue fazer aquela escolha naquele momento. Porque o Ele custo, o preço a pagar era alto demais para ele. era muito alto naquele momento, mas a Ele gente não tinha vê, condição de sustentar. não, exato, exatamente, mas ele tinha total consciência daquele momento e do que aquilo representava, né? Ele não pôde fazer. Então, a reflexão que eu fiz, né, enquanto vocês estavam falando, é que a salvação está em nós, né? Mas a gente precisa fazer a escolha. E é isso que a doutrina, né, não só pela doutrina, mas esse entendimento de que caminho seguir, né, de quais são as leis, como funciona tudo, para a gente fazer essas escolhas, né, como você falou do livre-arbítrio, o Paulo também falou agora, para a gente fazer essas escolhas dentro dos caminhos que vão nos levar a essa salvação, né, vão nos afastar dos erros que já cometemos. E foi muito interessante, porque essa foi essa cena do encontro, né, de Jesus com Ele Nicodemos. Meu filho, assim, a hora que terminou, ele falou,
Nossa, eu adorei essa cena. Que impressionante. Ele teve uma reação assim, tão espontânea, né? Então, assim, e ele pede para assistir. Ele pede para assistir. Ah, é hoje que a gente vai assistir? Ele está com 13, ele acabou de fazer 13. Ô, Patrícia, seu filho já está salvo. Pode responder. Já está pedindo, Então, está salvo. assim, eu queria só, queria só terminar agradecendo pelas suas palavras. Eu anotei um monte de coisa aqui, porque sou eu que vou falar semana que vem, depois de você. O Henrique me colocou esse desafio. E aí eu já, né, me deu um monte de ideia aqui para finalizar esse capítulo maravilhoso, né? E a gente vê essas obras, né, essa parte da missão que você falou se realizando, né? É exatamente isso, a gente vê acontecendo. É muito lindo, Muito, emocionante. muito. Queria E vou poder aproveitar. te dar um abraço em Juiz de Fora, hein? Porque você não foi para Goiânia, mas eu fui, mas em Juiz de Fora eu vou estar lá Ah, que lindo, Patrícia! Que É. bom, ficar muito feliz da gente se também. encontrar. Deus abençoe. Queria só afirmar uma coisa que você disse aí. Nicodemos tinha consciência suficiente para poder enxergar o que Jesus estava apontando para ele, mas ele não tinha força suficiente para sustentar essa escolha nova. Então, isso é bonito. E ele deixa dinheiro, né? Ele deixa dinheiro Isso, para os apóstolos, né? isso. Essa cena eu já usei até em palestra, gente. Essa cena é linda mesmo. Dá para a gente mostrar em palestra, se a gente quiser. Isso ajuda a gente a ter compaixão, porque quando uma pessoa faz escolha que a gente fica muito zangado, que a gente sofre, a gente vê, meu pai podia ter feito isso, a minha mãe podia ter feito aquilo, meu irmão podia ter feito isso. É para a gente olhar e dizer assim, as pessoas fazem as escolhas que elas podem. Nós ainda estamos longe de fazer a escolha que a gente quer, porque a nossa clareza da inteligência já pode nos apontar caminhos muito maravilhosos, mas a nossa imaturidade moral não acompanha no mesmo nível que isso. Como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, são duas asas que não têm o mesmo tamanho ainda. Nós estamos adquirindo que elas têm o mesmo tamanho para a gente voar com equilíbrio. Então, há escolhas que a gente gostaria de fazer, mas a gente ainda não consegue. Não é porque a gente não quer, a gente não pode ainda. Então, o nome disso é compaixão. Não estou dizendo para a gente ficar na acomodação, não, entendam bem. Mas para a gente poder olhar para os nossos irmãos, os nossos companheiros de vida, que fazem escolhas difíceis e a gente chora e sofre por isso, da gente poder olhar com compaixão e dizer, ele sabe, mas ele ainda não pode. Então é por isso que lá no Boa Nova, né, tem aquele lugar que fala assim, que nós somos muito mais enfermos do que maus. Então, quando a gente começa a entender, nós somos enfermos. Enfermos vem da palavra infirmos, inseguro, sem firmeza. Né? Então, é para a gente ir cuidando desse lugar. Gostaria de... Pode falar. Eu Fala, gostaria querida. de... Nossa, foi uma bênção esse encontro de hoje, porque passa um filme na cabeça da gente quando estamos ouvindo, né? Mesmo que às vezes você sabe, mas você fica com aquela sementinha ali sem despertar, né? E quando você ouve, parece que a sementinha ali dentro de você fala, olha lá, Acorda. você sabia, viu? Você tem que se abrir, né? Então, eu quero agradecer imensamente. Hoje, para mim, isso foi muito bom. Muita reflexão e continuar, né? Não querendo mudar o outro, né? Porque, às vezes, você falou, né? Cada um tem a sua etapa, né? Então, muitas vezes, assim, quando eu conheci a doutrina espírita, eu fiquei muito empolgada e às vezes uma familiar te liga e fala, ai, estou passando por isso. Aí você fala, olha, assiste essa palestra, ouve essa... faz isso. Aí a pessoa diz assim, nem me manda porque eu não vou ouvir. Você está perdendo tempo. Você fala, puxa vida. Aí você fica chateada, né? Isso antes, né? Você fica chateada. Nossa, mas você tem que... Agora eu passei a entender que ele tem o seu momento, ela tem o seu momento, e ela não vai assistir aquela palestra ou fazer aquela ação porque eu gostei e eu quero. Mas eu descobri que você respeita
nesse sentido, a pessoa um dia te manda mensagem e diz: minha irmã, faz uma prece para mim, eu estou passando por tal coisa. Você faz uma oração, quer dizer, é um passo tão grandioso, tão maravilhoso nessa etapa que cada um de nós tem, né? Para mí hoje foi excelente, eu quero agradecer a todos. Não sei se meu marido quer falar alguma coisa ou não. No, sí, una palestra muy magistral, no se fala. Yo falo español, perdón. Ele não sabe falar português, né? Magistral, ¿no? Yo soy nuevo aquí en esto del espiritismo, ¿no? Entonces yo presto atención porque, no sé, yo soy así, religiosamente siempre he sido muy rebelde, ¿no? Porque a mí no me gusta la imposición. Cuando me imponen, Rebelde. yo soy rebelde, ¿no? No, a la imposición no. Porque yo creo que todos somos libres, ¿no? Tenemos derecho a escoger, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo católica, ¿no? Y estoy estudiando, por ejemplo, para hacer la primera comunión, ¿no? Entonces me enseñaban así un poquito agresivo, ¿no? Así, no, que no aprende. ¡Pah! Yo no voy a... No, entonces no está mal, no estoy de acuerdo. No, sí, si no eres vas a ser un pecador. Isso. Uhum. No. Y después es confesarse, no te quiera confesarte. Yo, ¿por qué tengo que decir mis cosas a un ser humano? No, ya no me va a salvar, ¿no? Si igualito salgo de la iglesia, voy a cometer el mismo pecado, como o si no, el pecador, por decirlo así, ¿no? Como es en la iglesia católica, que dice, ¿no? El pecador, cuando va y se confiesa, piensa que ya se fue salvo de sus pecados, ¿no es así? Ya le dije, pero la conciencia, ¿realmente me he arrepentido de los pecados que yo he cometido? O de los errores, por decirlo de esta manera mejor, de los errores que he cometido, ¿me he arrepentido realmente? Porque, como dice, la salvación es, como dice Patricia, ¿no? Que la salvación está en uno, ¿no? O sea, Uhum. gente Uhum. de que realmente me arrepentí de lo que he hecho, de corazón. Uhum. Lo que yo faço hace daño a los demás también. Uhum. ¿No? E o que Entonces, adianta o arrependimento se não tem a mudança, né? A mudança na vida, né? o también, ¿de qué llanta el conocimiento si no hay práctica, ¿no? Exatamente, exatamente. Es como, por ejemplo, el pie izquierdo y el pie derecho, ¿no? El pie izquierdo es el conocimiento, ¿no? Y el pie derecho Uhum. es la práctica, ¿no? Si yo solo tengo conocimiento, y el pie izquierdo voy dando giros en un solo lugar, en un solo eje, ¿no? Isso. Solo tengo conocimiento, pero ¿y la práctica? ¿Cómo voy para el frente? Uhum. Isso. Roda em círculos. Exacto. Y eso es lo que yo entiendo de la doctrina espírita, me engancha, ¿no? ¿Eso fue hasta se me engancha? Não, gosto. Yo gozo, ¿no? Me atrapa, ¿no? Isso. Me pega, Me pega, ¿no? pega ele, né? Así como también escucho en la hora de mi servicio, ¿no? Yo escucho a Pablo Víter con Jajá y con sí. Carol. Yo tengo mi Está audífono. trabalhando, Yo quiero a está veces hacer escutando. preguntas más, no da. Porque como estoy trabajando, estoy escuchando. ¿No? Viu, Paulo? Para ouvindo você no trabalho. Ya acabó, ¿no? Camila, ¿verdad? Entonces, Arigató, obrigado. graças. Muito. Eu que agradeço. Olha a responsabilidade, Paulo Witter. Ele ficou ouvindo você agora, hein? Olha o trabalho. Ana, mais uma vez te agradeço de coração. É sempre muito bom trazer você trouxe muitas reflexões boas que você viu, né, ao longo desse nosso estudo. É muito bom porque, como tudo tem um horário, né, pra gente, mas assim, é muito Ali, ó. gratificante pelo nossos estudos, pela capacidade que a gente tem de hoje de observar e entender melhor a cada nova etapa de nossas vidas. E não é porque que a pessoa hoje é uma pessoa mais idosa que ela tem maturidade. Assim, eu vou tirar um exemplo meu, né, da minha família. Não é porque meu pai hoje tem uma certa idade que ele tem maturidade. E não é pela idade, não é, quando você tem já tem esse conhecimento mais, como que eu vou dizer? Talvez, acho que
você já está mais preparado para receber essa orientação para poder você realmente seguir com mais segurança, é o que você trouxe hoje, né? Isso me fez lembrar muito, essa reflexão que você trouxe hoje, me fez lembrar todas essas coisas lá de trás, foi vindo, foi vindo, foi vindo, eu falei, nossa, cheguei. Mais uma vez, te agradeço, Ana, de coração, pela oportunidade, minha amiga. É muito bom estar com você, com todos aqui. Agradeço a cada coração que está conosco. Mais uma vez, Patrícia, Fausto, Akira, Neide, Valmir, Paulo Witter sempre com a gente, Jefferson. Pela primeira vez, o nosso amigo Rinaldo está conosco hoje, participando. É uma alegria muito grande. Amar, Marietes de Moura. O iPhone, eu não sei quem é, mas um grande abraço, meu amigo. A Adi Japan é o nosso amigo Adalberto. Muito bom. Obrigado a todos de coração. E já vamos para o encerramento. E queria deixar mais um pouco para você fazer as suas considerações, Ana, por favor. E logo depois Jefferson fará a nossa vibração e o nosso amigo Rinaldo fará a nossa prece de encerramento. Por favor, Ana, fique à vontade. Eu só quero agradecer, foi muito gostoso estar com vocês aqui. Esse estudo do nosso Evangelho, esse capítulo todo é muito rico, né? A gente só pegou um pedacinho, né? Que a gente possa levar essas sementes do Evangelho no nosso coração. Quando a gente menos espera, essas sementes se multiplicam. Então, confiar e perseverar. Um beijo com carinho em cada um. Bom, eu fiquei para o final, né, porque eu já ia fazer vibração, mas como obsessor oficial do grupo, né, eu volto e lembro, né, pelo que a Ana nos trouxe hoje, a reflexão do que será que nós todos aqui fizemos em conjunto no passado, para hoje precisar, né, se reunir em grupo, ainda que à distância, ainda que pela internet, para poder estudar o Evangelho, né, para estudar a doutrina, todos juntos. Provavelmente não foram boas coisas, né? A necessidade do trabalho, ela vem para quem deve bastante. Mas às vezes a gente pensa, né? Ah, eu nasci na pobreza, tive dificuldades na vida, tenho alguns transtornos, algumas dores, então nada me foi dado, então não tem nada para ser tirado. A gente esquece de cada dádiva que Deus nos dá, cada alegria que Ele nos dá de poder levantar mais um dia e quantas pessoas de luz Ele coloca no nosso caminho. Porque a gente se propôs a estudar em conjunto e Deus vem colocando as pessoas no caminho para nos trazer um exemplo de vida, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio. Nossos familiares, nossos amigos e também seres de luz que vêm nos abrilhantar. Porque, por exemplo, hoje eu não tenho roupa para participar de um evento onde a Ana Teresa está falando, né? Não tenho condições de estar aqui presente. Eu estou aqui, enquanto ela traz luz, eu estou aqui apagando a luz com a minha obsessão pura. Mas tantos amigos, a Patrícia, o Paulo, nós não, o Henrique, Fausto, Valmir, Rinaldo, a Neide, o Akira, a Miyuki, né, e a Maria, Adalberto, não nos conhecemos pessoalmente, pelo menos não nessa encarnação. Todos aqui pela tela do celular, do computador, pela internet. Mas a afinidade, a alegria de poder estudar e estar junto é tão grande, é tão esperançosa em nosso coração que parece que a gente está no caminho certo. Será? Com certeza a gente está procurando, né, ser um pouquinho melhor, um pouquinho a cada dia nas nossas condições, mas que a gente possa, né, levar para a prática tudo isso que a gente fica aprendendo aqui na teoria. Então vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, para que nós possamos vibrar neste momento luzes a todo esse nosso planeta. Sintamos a energia deste momento que vem entrelaçando em nosso coração, vem se expandindo por todo o nosso corpo, vibrando esse calor, essa vibração que a gente vai sentindo como um formigamento,
sai do coração, vai para as extremidades e chega ao topo da nossa cabeça, no coronário. E agora ela parte rumo ao céu, rumo ao mais alto, para se conectar uma a outra, do Brasil, do Japão, da Itália, da Suécia, de todo o planeta. Ela vai se espalhando, se reunindo. E agora ela cai como chuva de bênçãos sobre todos que estão ligados a este planeta maravilhoso, aonde a gente vem para aprender um pouco mais. A este planeta Terra, que não é um planeta prisão, nem muito menos um planeta de sofrimento. É um planeta escola, onde vivemos a recuperação dos nossos erros, onde vivemos as provas, os exames, para provar que somos merecedores das dádivas que Deus nos dá. Que essa luz possa encontrar os corações daqueles que sofrem, sejam aqui encarnados ou ainda desencarnados, que sofrem pelos vales, que sofrem pelas ruas, que sofrem nos amontoados da vingança, da inveja, da ganância, do egoísmo, que sofrem algemados ao ódio, que sofrem pelas ruas sem ter onde ficar, onde dormir, que sofrem com fome sem ter o que comer, que sofrem pelos manicômios ainda sem entender o que a nossa mente nos prepara e o que os nossos desafios, nós mesmos escolhemos antes de encarnar, são importantes para a nossa evolução, que sofrem nos hospitais, com as maléstias e modéstias da vida, que sofrem nos asilos, e nunca se sintam sozinhos, pois temos certeza que Deus sempre está ao nosso lado. E Jesus, nosso mestre e guia, maior exemplo que tivemos e temos em nossa jornada terrena, sempre está conosco. E que essa vibração conforte todos esses que sofrem, os suicidas, os recém-desencarnados que ainda não entenderam que a vida verdadeira é a vida espiritual. Aqueles que ainda têm, mesmo do lado de lá, as dores materiais, e recebam essa vibração em forma de remédio, cura e conforto. Mas também que essa vibração alcance aqueles que já entenderam o real significado da caridade, do amor ao irmão, que trabalham nas lides do Cristo, amparando e protegendo todos esses pequenos. Que essa luz possa permanecer conosco durante toda a semana, a fim de que revivamos ela no sábado que vem, em conjunto e em grupo, estudando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que essa luz permaneça conosco hoje e sempre. E por fim vibremos pelo nosso irmão Rinaldo, que fará a nossa prece inicial por todos nós. Jesus, Mestre Divino Amado, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos pela nossa irmã Ana Teresa, que trouxe muitas reflexões para todos nós. Que teu amor divino, Jesus, alcance os nossos corações, nos sustentando, Senhor, nas nossas boas escolhas, para que nós possamos, com as nossas limitações, mas, acima de tudo, com a nossa força de vontade de querer fazer o melhor dessas escolhas, que possamos cooperar com todos aqueles que estão ao nosso lado. Abençoa, Jesus, cada vez mais esse grupo que se reúne e une os seus corações em torno de Ti. E que nós tenhamos, nós aqui do Brasil, um dia de paz, tranquilidade e serenidade. E eles tenham uma noite de repouso, de paz, de tranquilidade, de refazimento. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e todo sempre. Graças a Deus. Que luz, gente, Então, que meu amigo, luz. obrigado. Luz nesse sábado. Gratidão mais uma vez. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Rinaldo, pela prece de final por todos nós. Ana, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, de coração.
pelo carinho de estar conosco, de se disponibilizar do seu tempo para estar conosco. Ah, Te agradeço. prazer, um prazer estar com vocês. Até breve. Obrigadão. Obrigada, Ana. Obrigado.